O TBT na TV tem a parceria de Casa Shopping, a sua casa nova. Lojas Pompeia Montenegro, é fácil ser fashion. La Máfia Barbearia Montenegro, o lugar para grandes homens. E Sagni Sul, comunicação visual de verdade. Olá, mais uma quinta-feira e mais um TBT aqui na TV Cultura do Vale. Toda semana um convidado aqui na nossa sala. Hoje recebemos ela, que é jornalista e entrou na TV Cultura no ano de 2013. Atualmente é assessora de comunicação da Câmara Municipal de Vereadores de Montenegro. É um prazer receber Jussiele Paz. Tudo bem, Estevão? Obrigada pelo convite, por estar participando desse momento aqui com vocês. Tudo bom, Ju? Como eu disse, é um imenso prazer te receber aqui. A gente está trazendo no programa diversas pessoas que fazem parte da TV Cultura do Vale e é óbvio que tu tinha que estar presente aqui com a gente, né? Muito obrigada mais uma vez. É muito bom voltar, né? Voltar e participar desse momento, de estar com vocês um pouquinho mais. Sim, como eu comentei ali, agora está na Câmara de Vereadores, né? Sim. Mas a lembrança aqui que a gente tem de diversos momentos na TV Cultura e hoje a gente vai relembrar alguns momentos dessa história aqui com a gente. Vamos lá, então. Vamos lá, já vamos começar então. Então, no nosso primeiro resgate, voltamos no ano de 2015 com um dos vídeos mais assistidos do nosso canal do YouTube. São quase 60 mil acessos no programa Habitat sobre móveis de pneus. Vamos ver? Agora você vai ver como um pneu velho pode se transformar em um móvel de jardim. O trabalho, realizado manualmente, é feito pelo artesão Arci Melman, de Poço das Antas. Facas afiadas, pregos, tachas e pneus. Esse é o material usado por seu Arci Melman para a criação de bancos, cadeiras e mesas de borracha. Na oficina, que fica atrás da residência da família em Poço das Antas, o artesão faz um trabalho solitário. Viu só, Ju? Como eu disse, quase 60 mil acessos. A gente sabe que o Habitat foi um grande sucesso aqui na programação da TV, né? E o Habitat, então, ele ia a lugares para contar histórias, né? Como é que era esse programa? Eu peguei o Habitat das mãos da Karine. Ela apresentava, então, quando eu entrei em 2013, a gente fez uma transição e eu comecei a apresentar o Habitat. Então, a gente ia muito atrás de pautas ambientais, de assuntos que estavam fazendo a diferença, né, naquele momento e tal. E passamos por muitos lugares, Expo Inter, a gente sempre foi, tenho histórias maravilhosas, pessoas que até hoje, assim, se tornaram meus amigos agricultores, então eu brincava que eu tinha virado o bicho do mato, o bicho grilo, me larga lá na agricultura que tá tudo bem. E dessa pauta em questão, dos pneus, até quando tu citou ali, veio um filme na minha cabeça, porque tu vai lembrando, né, como é que tu fez aquilo ali, como é que tu construiu esse trabalho. Nós tínhamos uma pauta que era para o canal Futura sobre o uso do forro das sombrinhas para fazer bolsas. Era essa a pauta do Futura. Nós estávamos com tudo pronto para sair daqui, para ir nessa cidade fazer, quando a responsável me liga, olha, nós estamos indo para São Paulo, agora é meio-dia, isso eram 11 da manhã, não tenho como te atender hoje de tarde. E eu precisava do programa, porque a gente gravava numa semana para... Uma semana, 2 semanas depois, ele ia ao ar. E eu tinha essa carta na manga, desse senhor de Poço das Antas e tal. Eu disse, eu vou ligar, não custa. Eu parto do princípio de que a gente tem sempre o não e que tu precisa ir atrás do sim. Liguei pra ele e ele me disse, mas quando que tu quer vir? Eu quero ir hoje de tarde. Tu tá brincando comigo? De hoje pra hoje, vamos? De hoje pra hoje, vamos. Esse é o jornalismo, né? E aí ele me disse, não, eu recebo vocês. A gente saiu daqui 1h pouca da tarde, fomos a Poço das Antas, fizemos a matéria lá, voltamos com ela. E aí tu precisa de outras coisas, tu não pode ficar só naquela história que a pessoa está te contando, né? Então, aprendi muito isso, da pesquisa dos dados. Hoje de manhã ainda estava fechando uma matéria na Câmara e atrás de dados do Ministério da Saúde. Então, aprendi isso aqui.
E aí fui atrás de outros dados sobre reciclagem de pneus no Brasil, de borracha, todo aquele envolvimento por trás da pauta, né? Porque a gente olha o programa bonito, lindo e maravilhoso na TV, mas não imagina o que é feito por trás. Porque são dias de trabalho, de pesquisa de pauta, de texto, aí tem o pessoal que nos leva, tem os cinegrafistas. Então não é uma reportagem feita por duas mãos. São várias pessoas envolvidas dentro daquele mesmo projeto, né? E aí a gente mandamos para o Futura, nós mandamos para o Futura essa matéria. E aí depois eles vieram num workshop aqui, e aí eu lembro que o Zé Brito falou, olha, eu quero saber quem é responsável pela matéria. E eu levantei minha mãozinha lá, né, faceira. E ele disse, eu quero te dar os parabéns, porque tipo, a pauta ficou muito bem construída, muito bem elaborada, o texto muito bem costurado. E eu fiquei feliz, claro, a gente fica, né, porque é teu trabalho, mas eu sabia que eu tinha que dividir aquilo com os guris que também tinham. O motorista que me levou, o cinegrafista, o menino que editava na época o Habitat, então a gente dividia esses elogios, sabe? E é gostoso tu poder dividir esse trabalho, porque tu não trabalha sozinha, né? O jornalismo, ele não é feito sozinho. Então, mas foi uma pauta, assim, que eu lembro, meu Deus, o que eu vou fazer? Tipo, eu tenho uma matéria para botar no ar, eu tenho uma matéria que eu preciso mandar para o Futuro e eu não tenho mais a pauta. História interessante sobre um dos vídeos mais assistidos, né? Eu não sabia que ele era um dos vídeos mais assistidos. Até quando tu comentou desse TBT, eu pensei num outro vídeo, de uma outra situação, que foi, eu acho que a mais triste que eu enfrentei dentro da TV, assim. E aí eu pensei, será que ele vai puxar aquele? Mas eu não sabia que era esse, dos pneus lá de Poço das Antas. Sim, e esse programa, o Habitat, ele levava a TV para lugares que mudam o mundo, né? São ações que têm esse objetivo de mudar o mundo e aí a gente descobre que eles estão perto da gente, né? Uhum. Como é que era essa pesquisa para descobrir esses lugares, essas iniciativas? A gente tem uma parceria, na época eu tinha uma parceria muito forte com a Emater daqui. Então o Everaldo, eu sempre ligava para ele, Everaldo, tem alguma coisa diferente? Aqui, nosso, porque é do se apropriar do nosso espaço, né? Não do espaço histórico, espaço público, mas da nossa agricultura. Eu tinha muito isso, sabe? O que eu posso mostrar para quem está em casa, mas que é nosso? E aí ele me diz, olha, tem os grupos organizados do lar, eles fazem tais e tais atividades, não sei o quê. E aí numa dessas pautas entrou para mim da Márcia Kranz. Eles têm agricultura biodinâmica. E hoje a chácara, a fazenda deles, enfim, o lugar lá onde eles moram, se tornou num centro de estudos para visitação de universidades, tanto dentro quanto fora do Brasil. E a Márcia, em um desses dias, ela me disse para mim, olha, nós vamos ter um pessoal de fora, se tu quiser vir acompanhar e tal. É agricultura familiar, sem nenhum tipo de agrotóxico, porque era essa a pegada do Habitat, né? Era mostrar coisas que estavam fazendo bem para o meio ambiente. Uhum. E aí a gente foi lá, mostrou, ela usou alguns dos nossos vídeos, eles levaram um material para a Suécia, inclusive, para apresentar lá num fórum que eles foram participar, apresentando a propriedade rural deles. Então, mostrar o que tu faz lá no campo para chegar na mesa é muito interessante, sabe? Porque a gente chega no mercado e olha a frutinha bonitinha, o leite já dentro da caixinha, mas a gente não imagina o trabalho que dá por trás, sabe? E é o que eu sempre digo, que a cidade não come se a agricultura parar. Então eu sempre tive isso, sabe? E procurava trazer valorização. E se tu puder citar, se tu conseguir citar a matéria que tu acha que foi mais legal de fazer no Habitat? Eu acho que assim, ó, do Habitat, eu não sei se talvez a mais legal, mas a que me marcou bastante foi a da questão da dobra. Porque a dobra, quando eles começaram no centro de Montenegro, dentro de um apartamento, num quarto de apartamento. E aí tu vai vendo a evolução dos guris, eu chamo de guris, né, porque... E aí tu vai vendo a evolução deles, assim, de colocar aquilo no mundo, né, tirar aquele material deles maravilhoso para todo mundo. Então eu acho que foi uma coisa, assim, que eu realmente gostei de fazer, porque tu olha assim, eu tava lá no início, quando eles começaram,
lá dentro daquele quarto de apartamento. Eu estava lá junto com eles. Então isso foi muito marcante, assim, sabe? E até tem um tênis deles que tem a cara do Faustão. E aí um dia eles estavam postando e eu repostei e marquei a esposa do Faustão. E ela entrou em contato depois e me disse, olha, eu preciso do contato dos guris, porque a gente quer comprar o tênis e tal, não sei o quê. E aí depois o Guilherme até me disse, tu arrumou um negócio para nós enorme. Então, tipo, é ver o produto, sabe? É nosso. Porque por mais que a dobra já esteja no mundo, ela é nossa, ela é montenegrina. Então eu acho interessante isso, sabe? De tu ter acompanhado, sabe? Aquele iniciozinho lá e aí tu vê a evolução deles aqui. Foi muito gratificante, assim, muito legal. Ótimas histórias, Ju. Então agora vamos para um segundo momento, né? Vamos lá. A gente vai voltar agora para o ano de 2016 e a gente vai ver um trecho da Jussiele apresentando o Jornal das 7. Vamos lá? Vamos lá. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro, o Jornal das 7 está no ar. Já nesta edição, parte dos montenegrinos afetados pela cheia do Rio Caí já estão de volta às suas casas. Nesses 2 últimos dias, a população afetada pela enchente se concentrou em fazer a limpeza das casas e das ruas. A Escola Ana Beatriz Lemos faz a primeira edição da Feira Literária. O evento reuniu escritores de Montenegro no Educandário. Boa noite, o Jornal das 7 está começando. Após dias de chuva e enchente, o fim de semana ensolarado animou a comunidade. O tempo seco fez com que muitas pessoas retornassem às casas e fizessem a limpeza do local. Enchentes, né? Enchentes. Eu peguei algumas. Eu me lembro de várias matérias tuas que eu já estava aqui na TV sobre as enchentes. Enchentes, que gente. Infelizmente, a gente tem que cobrir também as notícias. É bem complicado, porque algumas pessoas, assim, tipo, 2, 3 enchentes, tu via as mesmas pessoas passando pela mesma situação, enfrentando os mesmos problemas, retiradas de suas casas, algumas alojadas dentro do Parque Centenário. Então a gente acompanhava isso, dessa retirada e depois do retorno deles para casa, né? De tu ver as pessoas perdendo as coisas, porque o rio sobe, ele vem, a gente está ocupando hoje uma área que era do Rio Caí, né? Então a cidade cresceu em torno do rio e as pessoas têm casas ali. Tu não tem como tirar uma pessoa, ela já está ali, ela já está dentro daquele espaço ali. Então, e é muito complicado tu ver, assim, a tristeza de perder as coisas, a tristeza de tu ver a água subindo e tu não poder fazer nada. Então é muito difícil, assim. Eu acho que a gente teve alguns momentos dentro do Jornal das 7 que a gente passou por isso, sabe? De ver as enchentes. Eu acho que eu peguei umas 3 ou 4 enchentes, assim. De tu não conseguir chegar em determinados lugares e aí a gente vai pra rua, bota a capa de chuva, guarda-chuva, galocha e vai. E além de apresentar o jornal, tu também fazia as matérias, né? Que era isso Sim, que tu disse agora. Tu sim. ia pra rua fazer a matéria e também apresentava o jornal. Também né? apresentava o jornal, Então, assim, eu comecei apresentando o jornal só nas sextas-feiras, e aí a gente fazia um rodízio de apresentadores. Depois eu fiquei fixa, então, no Jornal das 7. E por incrível que pareça, a fachada, a abertura, né, a vinheta de abertura do Jornal das 7 é a Câmara de Vereadores. E aprendi muito dentro do Jornal das 7, porque era além do Jornal do Meio-Dia, né, mas de noite as pessoas paravam para assistir, paravam para se ver na TV, paravam para ver o que estava acontecendo na cidade. Era aquele momento, porque meio-dia tu está na rua, aquela coisa toda, então é mais de noite, assim. E muitos rostos dessas matérias eu ainda encontro pela rua. Eu passo e digo, eu te vi nessa casa, estava cheia d'água. Então, são histórias que a gente vai agregando às nossas vidas, né? E o Jornal das 7 me deu essa experiência, assim, da tela, do apresentar. Porque me bota lá na rua, me manda fazer matéria e eu tive que desacomodar. Eu digo que o Jornal das 7, ele me desacomodou. Por estar aqui dentro, por fechar um jornal, por ver temperatura, por ver matéria que vai entrar, matéria que caiu, por que caiu. Então,
A gente aprende, o Jornal da Sete foi um aprendizado. Era isso que eu ia te perguntar agora, né? A gente que trabalha em TV local, né? Que é uma TV pequena, TV pública, a gente sabe que a gente passa por diversos locais aqui dentro, né? Porque a gente, como equipe, a gente vai se ajudando e a gente tem que fazer acontecer, né? Como é que é essa diferença, então, de, por exemplo, apresentar o Habitat e apresentar o Jornal da Sete, né? Como é que é essa diferença para ti? O Habitat, eu fazia a produção, a matéria e a apresentação. Então, a reportagem, né? E a apresentação. Então, tu tinha que ir atrás da pauta, tu tinha que fazer essa produção, né? Todo o processo. Todo o processo. Então, eu fazia a escolha da pauta e aí eu ia atrás de parceiros que conseguiam contatos para mim, para eu poder fazer aquela reportagem. Trazia todo o material bruto para cá, sentava, escrevia texto, ouvia entrevistas, algumas bem curtinhas, outras longas de o braço doer. E aí construía o texto e tal, gravava as apresentações para colocar. Então era um produto que eu fazia 100%, junto, claro, com os guris, mas que era comigo. Eu já peguei ele gravado, então a gente gravava mais meio da tarde para ficar mais próximo da realidade, assim, digamos. Mas tem todo um processo diferente, assim. E até de 2 momentos que eu vivi fazendo reportagem, de chegar aqui na corrida, fechar matéria para nós e para a TVE e apresentar o Jornal da Sete na correria, sabe? Então, tipo assim, em 2 situações aconteceu isso. Que foi no primeiro impeachment, que a gente passou pela cidade que hoje é vereador, né? Na época era prefeito Paulo Azeredo. A gente saiu, eu e o Diogo, nós estávamos na Câmara, a gente foi para lá 8 e pouco da manhã, chegamos aqui 4 e meia da tarde, então assim, fecha a matéria, grava o jornal, vê se o colega fez a matéria para tu poder botar a matéria dele também, ver o que casa com aquele momento, porque tu não pode fazer um jornal mega feliz com uma matéria lá meio, né? Então tu tinha que ver o que casava com o quê. E a outra situação, daí foi com o Bob, que a gente foi para o Maratá. Numa quinta-feira eu tinha uma matéria de Habitat naquele dia para gravar. Eu cheguei aqui e me disseram, derruba, tu vai para Maratá porque tem um temporal. Ok, temporal, né? A gente já estava acostumado com enchente. O que é um temporal? Não, aquilo lá foi totalmente diferente. Assim, eu acho que foi um dos momentos mais tristes que eu passei dentro da TV, de ver casas centenárias destruídas, aqueles blocos de pedra bem antigos, de resistentes no chão. Então, assim, pessoas que perderam tudo. Eu lembro até hoje da história do seu Muskov, porque ele enlouqueceu atrás de uma máquina de lavar. E a gente não entendia por quê. Depois a gente descobriu que ele guardava o dinheiro ali, dentro daquela máquina de lavar, e a máquina de lavar tinha ido junto com o temporal, com o vendaval. Depois a gente descobriu que tinha sido um ciclone, alguma coisa assim que tinha passado pela cidade, mas arrasou essa comunidade, sabe? Então foram momentos bem complicados, e aí tu chega da rua, tu ouve a entrevista, tu olha as imagens, tu vê se o teu texto está casado, se dá certo, o tempo também, né? Porque a gente tinha um tempo de 20 minutos, essa matéria do Maratá, ela deu 5 minutos. É uma matéria muito grande para a TV, porque a gente tem uma média assim, ó, se tu não pegou a pessoa no primeiro 1 minuto e meio, tu não pega mais. Então, tipo, 5 minutos era muita coisa. Mas foi para nós, na TVE foi veiculado os mesmos 5 minutos. Mas na correria, de tu chegar da rua, tu fechar e tu ainda gravar antes das 4h30, porque tinha que fazer a edição do Jornal da Sete. E eu trabalhei na parte de edição também, porque quando eu entrei na TV eu participava da edição. Então eu já sabia mais ou menos cronometrar o que eu precisava para dar tudo certo, para que no final, 7 da noite, o programa estivesse prontinho só para ir ao ar. E se a gente puder fazer, se tu puder fazer agora um paralelo, né? A Jussiele que entrou na TV em 2013 e agora a Jussiele, assessora de comunicação da Câmara de Vereadores. A Jussiele que entrou aqui tinha um problema com sinônimos. A Jussiele que está lá não tem meus problemas com sinônimos e isso muito se deve à Karine, porque ela me instigava muito nessa questão. Mas eu aprendi muito aqui. Até assim, ó, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que eu não posso. A ética do jornalismo, sabe? Tu não tem lado. Eu sempre digo, o jornalista ele não tem que ter lado. Ele tem que contar a história. Fato. Mas agora tu está na Câmara de Vereadores. Agora eu tenho um lado, que é a Câmara de Vereadores. Eu represento a Câmara de Vereadores, represento a Casa Legislativa como um todo. Eu não faço assessoria de imprensa
para um ou outro vereador, é a casa em si. Então agora tu até tem um lado, é que nem eu brinco, agora eu sou telhado de vidro. Antes era eu que atirava a pedra, agora eu sou o telhado de vidro. Mas carrego muito das coisas que eu aprendi aqui, lá para dentro também, sabe? Eu vou fazer uma matéria, por exemplo, ontem a gente teve a questão da Frente Parlamentar da Saúde. Apontaram alguns dados, fui lá no site do Ministério da Saúde para bater, bom, realmente, é isso aqui. Então isso também se deve à TV, a gente aprende o que a gente quer e a gente aprende o que a gente não quer. Tanto aqui quanto lá eu tenho aprendido muito, sabe? Claro, lá agora eu estou muito mais madura, a idade vai chegando, né? A gente aprende outras coisas, aprende a desacomodar. Mas é gratificante estar lá no sentido de aprendizado também, sabe? Do desacomodar, do aprender, do ver as coisas, do estar lá dentro. Porque a gente está do lado de fora, a gente pensa assim, mas não fazem porque não querem. Não, não é assim. Tem uma burocracia, tem um trâmite legal, a gente bate muito em cima disso. Isso pode, isso não pode, isso o legislativo faz, isso o legislativo não faz. Que era uma coisa que até dentro da TV eu não entendia muito bem, porque às vezes eu ligava para o colega que estava lá e ele me dizia, mas por que não pode? Não pode, então agora eu entendo. A gente tem que estar no lugar do outro para entender, né? Sim, assim como a gente na Fundarte, uma fundação municipal, tem uma burocracia imensa também e às vezes a gente demora para compreender, mesmo estando aqui dentro, né? Mesmo estando aqui dentro. Então, eu estou há 1 ano e pouco lá, eu entrei em janeiro do ano passado, né? Então, em janeiro desse ano fechou 1 ano. E eu vou te dizer assim, estou feliz, estou realizada. Eu digo que, ontem ainda comentei isso, eu estou realizada. Porque tu aprende e tu tem uma troca todo dia, né? Eu fico mais no lado do administrativo, porque a Câmara, hoje ela está dividida, né, entre o administrativo e os assessores. Fico mais no lado do administrativo mesmo, mas aprendo horrores. Então tá, Ju. Muita história para contar, dava para gravar mais um TBT, né, se a gente for ir relembrando as histórias. Mas quem vem aqui no TBT sempre recebe um presente, uma lembrança. Então eu vou te entregar agora uma lembrança da imagem que a gente viu ali do Habitat, que é um dos vídeos mais assistidos, né? Então, aí no quadro tem um QR Code que tu pode apontar a câmera do teu celular e tu pode rever esse Habitat, então, quando tu quiser, mostrar pro pessoal, pra tua família, pro pessoal da Câmara. Muito obrigada. Esses momentos. Obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho. Quero te agradecer, então, por estar aqui com a gente e contar essas histórias tão legais que tu contou aqui com a gente. Relembrou, né? Jornal das 7, o Habitat e tantos outros momentos felizes e alguns nem tanto que tiveram aqui na TV, né? Sim. Então, muito obrigado por aceitar participar aqui com a gente. Obrigada, Esther. Obrigada mesmo, de coração. E obrigado também a você que nos acompanhou e fez com a gente essa viagem no tempo. Quinta-feira que vem eu te espero com um novo convidado, uma nova história e novos momentos que serão criados aqui a partir da nossa conversa. Todo o conteúdo da TV Cultura do Vale está disponível no nosso canal do YouTube, no Facebook e no Instagram. Até semana que vem. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.